Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Nós estamos chegando no Natal e eu não preparei mensagem de Natal porque não preparei mensagem de Natal. Mas eu quero falar um pouquinho antes do Natal. Amém? Então, se eu tivesse que dar um título para essa mensagem, seria Antes do Natal. Antes do Natal. Nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a história do Natal, conhecemos Jesus, não é? Mas eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Gênesis 3. Gênesis, capítulo 3. Essa palavra está no meu coração desde quinta-feira. E eu acho que hoje à tarde eu vou pregar ela de novo. Em espanhol. Então hoje aproveita aqui, porque quem for comigo à tarde não vai entender nada do que eu vou falar. Pelo menos vocês vão lá para rir e dar glória a Deus e aleluia. Né? O Taylor, né? O Taylor vai e traduz para mim. Não, eu falei de tradutor, o pastor não quer que ninguém traduz para mim. Ele falou, não, você se vira, você fala bem espanhol. Eu falei, tá bom. Mas vamos lá. Gênesis 3:15 diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, ou a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É uma palavra de Deus. Não é porque está na Bíblia, é porque é uma palavra de Deus. O Deus Pai, no Jardim do Éden, falou isso. Adão e Eva estão no Jardim do Éden. Pecaram. E aí, Deus vem e dá uma palavra. Essa é a primeira promessa dada depois de Adão e Eva terem comido o fruto proibido no Jardim do Éden. Deus havia falado, o jardim é de vocês. Dominem sobre tudo que há aqui. Dominem sobre os animais da terra, as aves do céu, os peixes do mar, nos rios. Põe nome em tudo, Adão. Tudo que você fizer, você é o gerente geral aqui. Mas desta árvore não comereis. Adão obedeceu a Deus, mas ele falhou em uma coisa. Ele não avisou a mulher que não era para comer. E a mulher foi enganada pela serpente. Nós conhecemos bem a história. Deus vem e dá essa palavra, essa promessa. Esse também, para quem não sabe, é o primeiro sermão evangélico da Bíblia. Aqui, Deus começa a instituir o Evangelho. Os teólogos chamam essa palavra de proto-evangelium, ou o primeiro evangelho. Nós, tipicamente, pensamos em Jesus, pensamos em redenção, pensamos em perdão de pecados, depois do seu nascimento. Mas estas palavras faladas por Deus o Pai contêm a sua primeira promessa de redenção da humanidade na palavra dele, na Bíblia. Tudo o que nós temos aqui depois de Gênesis 3:15, tudo que nós temos aqui depois de Gênesis está baseado ou flui dessas palavras. Isso é muito importante porque eu falei aqui algum tempo atrás que se você não crê no Gênesis, você não crê na Bíblia. Se você não crê em Gênesis 3:15, você não crê na Bíblia. Você percebe que existe uma
armação, vamos pôr assim, uma tática satânica para acabar com a palavra de Deus, mas não tentando rasgá-la ou destruí-la fisicamente. Quando alguém, há muito tempo atrás, instituiu uma teoria chamada teoria da evolução, o evolucionismo, que hoje está nas nossas escolas e há alguns 30 anos aí, ou 40 anos ele está nas nossas escolas. Essa teoria veio tirando Deus da vida das nossas crianças. Não se fala mais em criação. Não se fala mais em Gênesis. E aí, as nossas crianças não conhecem mais ou não acreditam mais na Bíblia. E quando você não acredita mais em criação, porque se você fala em criação para as pessoas hoje, você fala assim, não, é a evolução. Então você acaba com o Gênesis. E você acabando com o Gênesis, você acaba com o Evangelho. Porque foi lá no Gênesis que Deus instituiu o Evangelho. Nós olhamos lá atrás e vemos Jesus há 2000 anos atrás nascendo, mas antes disso, essa palavra de Deus veio. E assim como uma pequena semente contém uma poderosa árvore, uma poderosa planta que cresce, assim também essas palavras contêm todo o plano da salvação. O grande pregador inglês Charles Simeon chamou este verso de a soma e o resumo de toda a Bíblia. Toda a palavra de Deus está resumida aqui, neste versículo. E aí, começaram a acontecer as coisas. A primeira coisa que Deus faz aqui é falar sobre a inimizade, nesse versículo. A inimizade é um estado, um sentimento de oposição, de ser ativamente oposto ou hostil a alguém ou a alguma coisa. Embora possa não parecer à primeira vista, Cristo está bem aqui no centro desse verso, do versículo 15. Ele é a última semente da mulher que um dia viria para esmagar a terrível cabeça da serpente. No processo, o calcanhar deste seria ferido, e o que significava a morte de cruz, o sofrimento, e Satanás seria ferido na cabeça. Em suma, esse verso aqui prevê que Jesus teria vitória sobre Satanás, mas ele seria ferido ao mesmo tempo. Agora, essas palavras só cumpririam milhares de anos depois. E seria lá num lugar chamado Calvário, na caveira, do lado de fora do muro da cidade de Jerusalém. É interessante que Deus fala aqui, e porém inimizade entre ti e a mulher. Não é? Eu quero daqui a pouquinho falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero que você preste atenção em alguns detalhes aqui. Andrew, I need more. So I need to hear me a little bit more. A gente sempre pensa em Jesus depois do Natal, como eu disse. Mas e antes de Cristo? E antes de Cristo, como que era? Essa frase, antes de Cristo, parece contraditória, porque como que nós podemos falar de Cristo antes de Cristo? Nós podemos, se nós percebermos que o Senhor Jesus, sendo totalmente Deus, em todos os aspectos, existiu muito antes de Belém. Muito antes de nascer, Jesus era. Se você pegar aqui no início da Bíblia, Gênesis 1:1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, e disse Deus: haja luz. Esse disse Deus aqui é que nós vamos ver daqui a pouco. É interessante que estas palavras aqui
mostram Jesus logo no princípio. João vem falando em João 1:1, dizendo, olha, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, o Verbo era Jesus, a palavra de Deus. Nós podemos ver Jesus surgindo depois como homem, com a sua concepção através de Maria, mas Cristo, Filho de Deus, existiu desde toda a eternidade. Foi isso que nosso Senhor quis dizer quando Ele disse, em verdade vos digo, que antes de Abraão, ou antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Jesus estava aqui reivindicando a sua coexistência com Deus desde o princípio, desde a eternidade. E é por isso que nós não nos surpreendemos quando encontramos Cristo antes de Cristo. É por isso que nós não nos surpreendemos quando encontramos Cristo no Antigo Testamento. É por isso que, às vezes, nós vamos ver na Bíblia Jesus aparecendo no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Nós vamos ver em Gênesis, nós vamos ver ele aparecendo para Josué, ele aparecendo para o pai de Sansão. Mas aí, a história continua. Nós estamos lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden está Adão e Eva. Pecaram. De repente o jardim não era mais tão bonito assim, porque o pecado, ele arruina tudo. A nossa vida pode estar tudo bem, mas o pecado arruina a nossa vida. Todas as vezes que nós entramos em crises, com algumas exceções, e eu digo crises mesmo, eu não estou dizendo problemas. Problemas todos nós passamos o tempo todo. Mas algumas das nossas crises são porque, a despeito dos problemas da vida, nós entramos em crises emocionais, crises existenciais, falta de paz. A falta de paz, as crises que nós passamos, muitas vezes são derivadas de pecados. Não pecados de ação, mas muitas vezes de omissão. Eu gosto de Jó, porque a despeito de todo problema, de toda a dificuldade que Jó estava passando, Jó não teve crise. Jó dizia, quando ele perdeu tudo, ele disse, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra para julgá-la. Ainda que eu morra, eu o louvarei. São palavras de Jó no meio do sofrimento. Problemas nós vamos passar. Quando esse problema ele vira crise, nós temos que ter cuidado para que, se não for pecado, nós não venhamos a pecar por causa da crise. As nossas crises tornam tudo mais feio. Focamos no que não temos, nas coisas que não somos, naquilo que não podemos, e deixamos de focar aquilo que Ele fez e é na nossa vida. E assim foi Adão. Esse verso, ele está bem lá no início da história humana. Ele está bem lá no início de quando tudo começou. Adão e Eva haviam acabado de comer o fruto. O fruto que não podia comer, o pecado entra no paraíso, entra na vida deles. E o primeiro impulso do homem ao pecar foi se esconder de Deus. Já não era tão bom mais. Deus que todos os dias vinha, a Bíblia diz que ao virar do dia, alguns interpretam como sendo meio-dia. Deus vinha falar com Adão e vinha falar com Eva. E aí, nesse dia, eles se esconderam de Deus. Sabe o que é interessante? Que a aliança de Deus não quebra. Nós quebramos a aliança com Deus, certo? Mas Deus não quebra a aliança com a gente. O homem e a mulher pecaram.
correm e se escondem atrás de uma folhagem e ficam olhando quando Deus vai vir. Deus vem e fala: Adão. Deus veio para o encontro. Deus veio para o encontro. Quem se escondeu do encontro foi Adão e Eva. Deus vem falar com você. Deus vem ao encontro de nós. Nós nos escondemos dele. E aí, o segundo impulso que todo homem e toda mulher, quando peca, tem é desculpa. A culpa é do Devan. A culpa é do fulano. A culpa é do ciclano. Ah, mas se isso fosse assim. Ah, mas se isso fosse assado. O homem, ele chegou a tal ponto que ele colocou culpa na mulher e em Deus. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. A mulher não tinha culpa e Deus também não. A culpa era dele. Nós temos esse costume. Nós colocamos culpa nas coisas. Ah, pastor, mas se fosse assim eu não tinha feito isso. Ah, mas... E nós sempre temos um mais, nós sempre temos uma desculpa. Adão culpa a mulher. E aí Deus vai na mulher, Eva. Eva fala, foi a serpente. Foi a serpente. E aí, ninguém está disposto a se levantar e dizer, a culpa é minha. A culpa é minha. Eu assumo a responsabilidade. Eu assumo culpa pelo que eu estou fazendo. Eu não estou dizendo que você tem que assumir a culpa dos outros, mas não coloque a sua no outro. Assuma a sua responsabilidade. Comece a assumir diante de Deus, Senhor, eu errei. Eu preciso de perdão. Porque se você nunca ver o seu erro, significa que você não precisa de perdão, porque você não está errado. Como que você muda se o que você está fazendo está certo? Para que mudar? É o velho ditado, né? Time que está ganhando não se muda, não se mexe. Se eu estou fazendo tudo certo, por que eu tenho que mudar, pastor? Se eu estou fazendo tudo certo, por que eu tenho que mudar, Deus? Porque tudo que eu faço é certo. Eu acho que você não devia estar aqui. Você devia estar no céu. Porque lugar de santo é no céu. Infelizmente, nós temos esse costume. Não é um problema só seu. É um problema de Adão e Eva lá no passado. Só que Deus, Ele sabe tratar com o problema na raiz. Eu culpo o Devan culpa o Manuel culpa o Marcelo Janaína Cleide Vivian, Samuel, correm todo mundo. Deus vai na raiz. Deus foi lá na serpente. Vem cá, vamos conversar um pouquinho. E aí Deus começa a tratar o problema dele lá na raiz. E aí Deus fala, e quando Deus fala, ele pronuncia uma maldição sobre a serpente. No versículo 14, nós vamos ver uma maldição sobre a serpente. Observe que não tem esperança para a serpente. No versículo 14 ele diz assim: porquanto fizeste isso, ele achou o culpado. Maldita serás mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Amaldiçoou a serpente. Não me pergunte como era essa serpente. Devia ter patinha, essas coisas assim. Porque ele falou que agora ia andar sobre a barriga, né? A mulher e o homem são os próximos, versículos 16 ao 19. Mas Deus coloca uma consequência da ação deles sobre eles, mas não a maldição, porque Deus não disse maldito, como ele disse para a serpente. Ele diz, olha, porque você fez isso, agora você vai ter que trabalhar bastante. Mulher, por que você fez isso? Agora a sua concepção, a sua conceição será com dores. Você vai dar à luz com dores. A Roberta está grávida e ali, tem hora que eu olho para ela, ela está assim. Se precisar de uma sacolinha, pede para alguém aí, Roberta. Está se sentindo mal demais. Mas faz parte do plano de Deus, né? Pega a blusa da Márcia aí, ó, se precisar. Faz parte do plano, né? Foi o que Deus falou aqui no Gênesis. Com dores dará a luz. Vai ser difícil agora. Mas
São consequências. E aí vem o versículo 15 que nós lemos. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Deus, ele assume a responsabilidade e Deus faz isso e coloca e muda o estado das coisas aqui. Então, alguém me perguntou um dia assim, pastor, como que um Deus de paz, como que o Deus que é Deus de paz, assume a responsabilidade por uma inimizade? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus conhecia de quem é que ele estava falando. E deixa eu te falar uma coisa. Deus é amoroso demais. Deus é misericordioso demais. Ele é soberano, ele é onisciente. Ele sabe quem enganou Eva. O diabo não descansa para tentar derrubar a criação de Deus, o pináculo da criação de Deus, o centro da criação de Deus. O diabo não descansa. Ele tem uma busca incansável e implacável para te destruir e para me destruir. O diabo, ele não brinca em serviço. Creia você no mundo espiritual ou não, o diabo não brinca em serviço. E nós, crentes, muitas vezes estamos brincando com Deus e com o diabo. A nossa atitude para com Deus, para com o diabo e para com o pecado deveria ser tão semelhante quanto a atitude de Deus. Deus não flerta com o pecado, porque pecado não pode se aproximar. Não há como dar bem, não há como se dar bem, não há coabitação, não há negociação. Por isso que Deus pôs inimizade. O pecado deseja para a sua vida uma só coisa, a morte. Ele leva à morte. O fim do pecado é a morte. Não tem acordo com ele. Não tem acordo com o pecado. Quanta gente anda de mãos dadas com o pecado. Quantas vezes nós, eu não quero aqui me postar de santo, quantas vezes nós damos a mãozinha para o pecado e caminhamos com ele numa boa. Isso não tem problema. Isso aqui não tem problema, não. E pensamos que Deus coabita ou coaduna com as nossas ações. Não tem acordo. Os descendentes de Adão e Eva, finalmente, através de Jesus, teriam vitória sobre a serpente. Em hebraico, a palavra descendência é semente, tá? E se refere às gerações que ainda não nasceram ou que nasceriam depois. Essa semente ou descendência refere-se a todas as pessoas de fé que nasceriam no futuro. Isso é a linha divina de Deus. Deus tem uma linha divina para nós. Essa linha em que está Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Josué, Moisés, Gideão, Ruth, Davi, Daniel e assim por diante. Até Jesus Cristo. Mas deixa eu te falar uma coisa que às vezes a gente não entende, a gente não sabe, ou a gente esquece, ou a gente se desapercebe. Satanás também tem uma linhagem. Né? Jesus falou para os fariseus que eles eram filhos de Satanás. Deus tem a sua linhagem e Satanás tem a sua linhagem. Satanás, ao longo da história, em todas as gerações, em todos os países, em todas as cidades, em todas as aldeias, tribos, clãs, em todos os lugares, em todo o povo, ele também tem a sua linha, a sua semente. Começa lá com Caim. Aí passa para uma geração ímpia de Caim, nos dias de Noé. Vem para os faraós, lá nos dias de José. Passa pelos dias de Davi com Golias, com Saul. Quem
lançou Daniel na cova dos leões, homens maus. E aí nós vamos chegando até a linhagem de Jesus, que chama os fariseus de filhos de Satanás por causa da hipocrisia deles. Só que tem um detalhe importante. Os fariseus estavam dentro da igreja. O maior problema não é não conhecer. O maior problema é conhecer e não ser. Jesus bateu pesado contra isso. Porque eles conheciam, mas não faziam. Quantos de nós conhecemos? Como eu disse aqui no princípio, a palavra é simples de tudo, mas parece que ela é quase impossível de se seguir. Porque nós queremos uma palavra mágica que vem e transforma. Mas nós não queremos dar o braço a torcer naquilo que nós precisamos. Satanás, ele se infiltrou até no círculo íntimo de Jesus. Entrou no coração de Judas. A Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas. Quantas vezes nós não estamos dando lugar para o diabo em vez de dar lugar para Deus? Pastor, que é isso? Sangue de Jesus tem poder, eu sou... Pedro também era. Jesus disse assim, eu queria saber de vocês aí, o que vocês acham? O que o povo está dizendo que eu sou aí? E aí eles começaram a dizer, olha, alguns dizem Elias, outros dizem uns dos profetas aí. Estão falando aí que o senhor é um profeta aí. Tá bom, o povo tá bom, mas e vocês aqui, meus amigos? O que vocês dizem? Deus enche Pedro e ele fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala, nossa, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou esse negócio, foi Deus. Foi o Pai que colocou isso no seu coração. Crente, né? Uma bênção, Pedro. Sai dali, estão andando, Jesus começa a falar assim, então, pessoal, estou aqui com vocês, meu círculo bem pequeno de pessoas aqui. Nós estamos indo para Jerusalém e eu vou morrer. Eu vou ser açoitado, vou ser maltratado. E vão me pendurar numa cruz. Pedro chama Jesus. Jesus, vem aqui. É só um amigo, truta. Vem cá. Para de falar esse negócio, Jesus. Está doido? Que morreu o quê? Sofreu o quê? Pedro está falando ainda. Jesus olha para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Ah, irmãos, a Bíblia não engana ninguém. Da mesma forma que você pode receber a palavra de Deus agora, daqui a pouco você pode dar lugar e Satanás usar sua boca também. Por isso que nós temos que caminhar em humildade diante de Deus. Por isso que nós temos que ser servos o tempo todo. Quantos de nós nos damos ao luxo de dizer que é crente, mas as nossas bocas não estão cheias de palavras de adoração? Quantos de nós deixamos de adorar já a Deus há muito tempo? Ouvimos muito, mas não adoramos mais com os nossos lábios. Quantos de nós estamos dando lugar para o diabo, para nós falarmos palavras que não deveríamos? Tiago diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Jesus disse que não pode sair da mesma fonte água doce e água amarga. E assim vem Tiago reafirmando isso. E nós nos damos ao luxo de falar aquilo que não deveríamos. Pensar o que não deveríamos. Quando Pilatos se ofereceu para soltar Jesus, uma multidão endemoniada, cheia de ira, cheia de revolta, uma multidão manipulada e manipulável, começa a gritar, solta Barrabás. E esse aqui, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Seu próprio povo matando Jesus. Foi o diabo que colocou no coração deles. Foi o diabo que levantou testemunhas falsas para acusá-lo. Mas
aquilo que o diabo pensou que iria fazer com a salvação, com o plano de Deus. Deus tinha um plano e o plano de Deus não muda. A partir desse momento, o fluxo da história leva-nos a dois tipos de pessoas. E eu chamaria de duas humanidades. Uma humanidade que diz em seu coração não há Deus. Salmos 14, 1 e Salmos 53, 1. Diz o nécio no seu coração, não existe Deus. Não existe Deus. E aí, essa humanidade que anda segundo a sua própria imaginação, essa humanidade que nós estamos vivendo hoje, que busca a Deus da sua própria forma, ou tenta se aproximar de Deus da sua própria forma. Paulo fala a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, se eu não me engano, dizendo que virão dias em que os homens não suportarão a sã doutrina e amontoarão doutores para si, que falarão aquilo que eles querem ouvir, que os seus ouvidos se agradam em ouvir. E aí vem grandes pregadores falando coisas lindas que você quer ouvir. Receba aí o seu carro novo agora! Receba aí a sua vitória agora! Receba, estou vendo um anjo aí com a bandeja na mão e a chave, pega, pega! E as pessoas vão ao êxtase. Eu não estou dizendo que Deus não fala, eu não estou dizendo que Deus não faz, eu não estou dizendo que Deus não é poderoso para dar, mas infelizmente estamos vivendo num tempo em que as mensagens são para agradar o eu. Os louvores, na sua maioria das vezes, não são para Deus, são para eu, o meu ego se sentir bem. Eu preciso me arrepiar, eu preciso sentir algo gostoso. E eu não estou dizendo que você não tem que sentir a presença de Deus, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Essa outra humanidade, porque tem uma que é ruim, que só busca o seu próprio bem, mas tem uma que vem ao verdadeiro Deus, que anda no modo de Deus, que fala a palavra de Deus, que tem os costumes de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa que é muito sério. Não existe terreno neutro. Eu falo sempre sobre isso aqui. Ou você pertence a um lado, ou você pertence a um outro. Ou você pertence a Jesus e é inimigo do pecado e do mal. Ou você não pertence a Jesus e o seu pai é o pai da mentira e assassino desde o princípio. A semente da mulher e a semente da serpente opõem-se constantemente desde o início dos séculos. A luta continua até o presente. Agora, Deus fez a promessa de que a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe evangelho sem cruz. Não existe vida com Deus sem dificuldades. Eu estava conversando com o Bruno sexta-feira e ele falou para mim, pastor, minutos antes de acontecer o acidente eu fui ao banheiro e falei com Deus que eu queria estar no centro da vontade dele. E alguns minutos depois ele estava dentro de um buraco, com a perna quebrada, com a cara amassada, e está internado no hospital. A gente não é nada. A vida vira de ponta cabeça em 1 minuto. E o que a gente vai fazer? A gente vai blasfemar porque a nossa vida tinha que estar tudo bem porque nós somos filhos de Deus e cristãos? Ou será que mesmo nesses momentos nós podemos glorificar a Deus? Será que mesmo nesses momentos eu posso louvar a Deus? Porque a vida cristã não é fácil.
esse ferimento no calcanhar, é a cruz que nós temos que levar. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E a cada dia tome a sua cruz e siga-me. São os momentos de Jó na nossa vida. São os momentos de Daniel. São os momentos de José. A Bíblia é simples e linda, mas não é fácil. Porque nós queremos ver essas histórias só como histórias, mas são exemplos de que nós iríamos passar. Jesus falou, tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quantos de nós olhamos para trás quando o primeiro problema surge? Mas deixa eu te falar uma coisa, com o calcanhar mordido ou com a perna quebrada você pode servir a Deus. Mas com a cabeça esmagada, não. Eu louvo a Deus, porque nós podemos ser afligidos por um momento, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Ele pisou a cabeça da serpente. Ele pisou a cabeça da serpente e a vitória é nossa. Veja que Ele nos garantiu essa vitória. Às vezes, nós somos feridos, sim. Desânimo, crítica, raiva dos outros e de nós mesmos, né? Amargura. Talvez planos que nós fizemos e se perderam. Talvez sonhos que nunca se realizaram. Talvez projetos que nunca se concretizaram. Talvez objetivos que nós traçamos que de uma forma ou de outra são frustrados. Apesar de nossos melhores e maiores esforços. Engraçado é que a promessa dessa derrota ou dessa perda temporária, ou desses problemas temporários para nós, a perda de uma briga talvez, mas não da batalha toda. Porque a guerra já foi vencida na eternidade, porque a batalha já foi vencida e a vitória nos foi garantida lá na eternidade, em Gênesis 3:15. Quando Deus disse, Ele pisará a cabeça da serpente, e na cruz do Calvário, Jesus esmagou a cabeça da serpente de uma vez por todas. E nos garantiu a vitória. E aí vem Paulo falando, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É uma mensagem de loucura. É uma mensagem que transcende, mas nós temos essa vitória. A despeito de tudo que nós passamos, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, eu quero te louvar. Eu quero te louvar, Senhor, porque não há esperança para Satanás. Mas a tua palavra diz que há esperança para a árvore, ainda que ela seja cortada. Os seus brotos, os seus renovos virão. Oh, meu Deus, quantas vezes nós nos sentimos como árvores cortadas. Quantas vezes até como árvores secas, parecendo árvores de inverno. Mas a primavera chega. A tua palavra diz que um dia de cantar chega. Um dia de nos alegrar chega. E a despeito das nossas dificuldades e tristezas e das nossas tribulações aqui nessa terra, nesse corpo, nós temos, ó Deus, a garantia da vitória em Ti. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Ensina-nos a andar contigo, a focarmos em Ti, a esquecermos e deixarmos o nosso pecado para trás e caminharmos para frente contigo. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor trabalhe nos corações de cada um aqui hoje. Que essa palavra, Senhor, renove-se nos nossos corações. Pai, visita a Flávia e a Catherine lá na casa dela, Senhor. Dê o enchimento que ela precisa. Dê, Senhor, a força que ela precisa nesses dias em que ela está ali, meu Deus, cuidando, se recuperando. Pai, visita também o irmão Tony Pinheiro. Cura ele para a tua glória. Cura o coração, as emoções dele.
Cura, Senhor, também a vista. Pai, eu oro, Senhor, pelo Bob, o Bob Andrade, Senhor, que o Senhor cure os pés dele, que ele se sinta, Senhor, renovado para estar na Tua presença. Senhor, e muitos outros, ó Deus, que nós sabemos que estão passando por dificuldade. Ó, meu Deus, visita a irmã Sueli, que não está com as costas muito bem. Visita, Senhor, o irmão Orlando, meu Deus. Toma conta do Teu povo, Jesus. Cuida de cada um. Ó, Pai, aqueles que não estão aqui hoje, visita-os e fala ao coração deles, meu Pai. Senhor, coloque em nosso coração o senso urgente de Te buscar, de Te servir, mas mais do que isso, de ir. Pai, enche essa igreja com Teu Espírito, que nós possamos ter o desejo de fazer a Tua obra, de estar juntos contigo, mais e mais, no nome de Jesus. Leva-nos em paz, nos dê, Senhor, um dia abençoado para a Tua glória e para a Tua honra, no nome de Jesus. Amém, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém.